Scarlet e Violet são as mais recentes aventuras pelo mundo em constante expansão de Pokémon. Eles também apresentam a 9ª geração, o que significa uma nova região para explorar e novos Pokémon para conhecer. Alguns Pokémon antigos ganham evolução, enquanto outros recebem variantes regionais ou formas antigas. Isso vai fazer sentido em breve. Hoje queremos ver como essas formas alternativas se comparam às versões originais que conhecemos. Eu sou o Caio, do Pokébind, e este é Pokémon Scarlet e Violet, formas alternativas versus formas originais. Vamos esclarecer algumas coisas antes de começar. Primeiramente, vamos focar especificamente em Pokémon que possuem variantes regionais ou o que normalmente chamamos de formas paradoxo. Não vamos analisar Pokémon que simplesmente ganham novas evoluções como o Bisharp, Primeape ou Dunsparce. Embora seja bom ver o Dunsparce finalmente recebendo um pouco de atenção, também vamos considerar apenas Pokémon que ainda podem ser vistos como quase ou até completamente da mesma espécie que sua variante anterior. Isso significa que Pokémon como Wiglet, Woodchew, Toedscool e Toedscruel ficarão de fora, pois os jogos destacam que são espécies diferentes. Por fim, embora os designs desses Pokémon possam acabar sendo levados um pouco em consideração, vamos focar principalmente nos atributos gerais de cada Pokémon. O primeiro Pokémon que vamos analisar hoje é o Donphan. Donphan não tem forma regional, mas possui duas formas, paradoxo distintas. A primeira se chama Presa Grande. Quando se trata de atributos base, Presa Grande é melhor que Donphan em quase todos os aspectos, com exceção dos seus atributos especiais. Ainda assim, a diferença não é tão grande. Quando se trata das forças e fraquezas de seus tipos, é aí que as coisas ficam um pouco mais interessantes. Donphan tem menos fraquezas do que Presa Grande, mas também tem menos resistências. Ambos compartilham fraquezas, água, gelo e grama. A inclusão do tipo lutador ao Presa Grande o torna vulnerável aos tipos voador, psíquico e fada. Quanto à resistência, ambos resistem aos tipos veneno e pedra. Embora a Presa Grande tenha uma resistência ainda maior ao tipo pedra do que Donphan, ele também ganha resistências aos tipos inseto e sombrio. Dito isso, e quanto à sua versão futurista Trilho Férreo? Trilho Férreo supera os outros dois em status, atributos especiais e velocidade. Para pontos de vida, ataque e defesa, Presas Grandes ainda lidera. A efetividade de tipo é uma grande vantagem do Trilho Férreo. Ela só tem uma fraqueza a mais do que Donphan e duas a menos do que Presas Grandes. Trilho Férreo tem mais resistência que os outros dois juntos. Donphan tem 2, Presas Grandes tem 4 e Trilho Férreo tem 8. Além disso, Trilho Férreo tem 2 imunidades, Elétrico e Veneno, enquanto os outros dois têm apenas uma. Quando se trata de conjuntos de golpes, Trilho Férreo tem o tipo Aço, o que o coloca em uma posição semelhante à de Presas Grandes, pois ele tem acesso a golpes que os outros não têm. Por enquanto, vamos priorizar o Trilho Férreo. Seus atributos não são impressionantes, mas ele ataca rápido e forte se preciso. Com 8 resistências e 2 imunidades, isso torna o adversário bem complicado. Vamos mergulhar no outro Pokémon que tem duas formas, paradoxos separadas, Volcarona. Volcarona já tinha um total de estatísticas base impressionante, então você sabe que suas outras formas também terão. Comecemos com sua forma paradoxo do passado, Slitherwing. Comparando seus atributos, o ponto de vida e a defesa especial permanecem os mesmos, mas eles trocam um pouco em todos os outros aspectos. O tipo de poder que Volcarona tem em ataque especial é exatamente o mesmo que Slitherwing tem em ataque físico. Slitherwing tem defesa um pouco melhor, mas Volcarona ataca bem mais rápido. Volcarona também tem acesso ao Quiver Dance, permitindo que se mova ainda mais rápido e ataque com mais força usando seu já alto status de ataque especial. A efetividade de tipos favorece Volcarona, que possui menos fraquezas e mais resistências. Volcarona tem resistência 4 vezes ao tipo Grama já. Slitherwing não possui resistência 4 vezes. Ambos são capazes de aprender uma grande variedade de golpes, então provavelmente estão empatados nesse aspecto. Entre os dois, acreditamos que Volcarona é a melhor opção. Mas isso também vale ao enfrentar Ironmoth, a forma paradoxo do futuro. Ironmoth tem mais status especiais e velocidade, enquanto Volcarona tem mais status físicos e pontos de vida. Ambos também têm acesso a uma grande variedade de golpes. Volcarona tem Dança das Chamas para ajudar a aumentar alguns status que já são altos, e Ironmoth tem acesso a Espinhos Tóxicos, que podem colocar a maioria dos seus oponentes em contagem regressiva, por assim dizer. Eles também têm uma habilidade que pode aumentar seus status ou golpes, respectivamente sob certas circunstâncias. E esses são só alguns exemplos. O destaque do Ironmoth está na sua efetividade de tipos.
Ironmoth tem uma fraqueza a mais que Volcarona, mas compensa com várias resistências. Volcarona tem 6, enquanto Ironmoth tem 8. Não só isso, mas enquanto Volcarona tem apenas uma resistência 4 vezes que é contra Grass, Ironmoth tem 3 resistências 4 vezes, contra Bug, Grass e Fairy. Assim declaramos Ironmoth vencedor, com Volcarona em segundo lugar próximo. Agora que já falamos sobre os Pokémon com duas formas Paradoxo, vamos passar por cada Pokémon que tem apenas uma. Começando pelas formas do passado, vamos comparar Amoonguss com sua forma Paradoxo, Brute Bonnet. Amoonguss tem pontos de vida e ataque especial base superiores, mas Brute Bonnet lidera nos outros atributos. Brute Bonnet, ao mudar de forma, deixa de ser tipo veneno e passa a ser noturno, assim como Shiftry. Essa dupla tipagem é uma faca de 2 gumes. Apesar de ter um tipo resistente a mais que o Amoonguss, também apresenta 3 fraquezas extras em relação a ele. O tipo sombrio o deixa 4 vezes mais vulnerável a ataques do tipo inseto. Assim, em vez de ser 4 vezes resistente ao tipo grama, ele é apenas 2 vezes resistente. Ele ganha uma imunidade contra golpes do tipo psíquico, mas é só isso. Amoonguss, tipo venenoso, e Brute Bonnet, tipo sombrio, possuem golpes exclusivos de seus tipos que o outro não tem. Além disso, os golpes deles são muito parecidos. Embora a gente queira escolher o Brute Bonnet, já que ele tem atributos gerais superiores, é a quantidade de fraquezas e resistências menos eficazes que nos faz continuar com o Amoonguss por enquanto. O próximo da lista é o Magneton em sua forma Paradoxo, Sandshocks. O Sandshocks se destaca em todos os atributos, mesmo que alguns por pequena margem. Sandshocks é melhor em atributos, mas o Magneton se destaca na efetividade de tipos. Magneton tem fraqueza contra 3 tipos, já Sandshocks contra 4. Embora o Magneton tenha uma fraqueza 4 vezes maior contra tipos terrestres, ele pode, mesmo que temporariamente, transformar essa fraqueza em imunidade com o movimento Magnet Rise, algo que o Sandshocks não tem acesso. As resistências do Magneton são bem mais amplas. Sandshocks possui 4 resistências de tipo, enquanto o Magneton resiste a 11 tipos. Além disso, o Magneton tem resistência quádrupla a voador e aço. Os movimentos deles são bem parecidos, mas cada um tem alguns golpes exclusivos. Se eles algum dia se enfrentassem, acreditamos que o Magneton levaria a melhor, já que consegue resistir à maioria dos golpes que o Sandshock tem à disposição, além de poder anular os ataques do tipo terrestre com Magnet Rise. Por outro lado, Magneton tem golpes normais mais fortes, como Takedown ou Hyper Beam. Isso pode causar um problema para Sandshocks. De qualquer forma, é a quantidade incrivelmente alta de resistências que Magneton possui que nos leva a dar a vitória para Magneton. Agora vamos falar sobre Jigglypuff e sua versão Paradoxo, Screamtail. Além de ter o mesmo ponto de vida, Screamtail supera Jigglypuff em todas as outras categorias de status. As comparações da efetividade dos tipos deles, na verdade, não são muito diferentes. Ambos são fracos contra veneno e aço, e os dois têm apenas 2 resistências. Jigglypuff leva uma pequena vantagem sobre Screamtail aqui, no entanto. Jigglypuff é do tipo normal, então tem imunidade a fantasmas. Screamtail, por outro lado, é do tipo psíquico, o que faz com que essa imunidade se torne uma fraqueza. Quanto aos seus conjuntos de movimentos, ambos podem aprender uma grande variedade de golpes. Sobre o que aprendem naturalmente, Screamtail é mais versátil. Os atributos são o principal fator aqui, então daremos o ponto para Screamtail. Tomara que Jigglypuff não fique bravo nem desenhe em nossos rostos se dormirmos. Falando em sono, esperamos que você não tenha muito medo do escuro, porque uma Misdreavus ou uma Fluttermane pode estar escondida em algum lugar. Essas duas vivem situação similar à de Jigglypuff e Screamtail. Os atributos base de Fluttermane superam levemente os de Misdreavus. Devido à distribuição dos pontos extras, os pontos de vida e os atributos físicos de Misdreavus são apenas um pouco maiores. Porém, isso é ofuscado pelos atributos especiais e velocidade muito superiores de Fluttermane. A efetividade dos tipos é bem similar. Ambos possuem igual número de fraquezas e 3 imunidades cada. A diferença está nas resistências. Misdreavus possui 2, já Fluttermane só uma. Dito isso, essa resistência é multiplicada por 4, não por 2. Na categoria de conjunto de movimentos, isso também se encaixa em uma situação parecida com a da Jigglypuff. Ambas têm várias opções do que usar. No entanto, com o que aprendem naturalmente, Fluttermane leva vantagem sobre Misdreavus. Por razões muito parecidas com Jigglypuff e Screamtail, vamos dar o ponto para Fluttermane desta vez. O último Pokémon da categoria Formas Paradoxo do passado é o Roaring Moon, que lembra o Salamence.
Essa forma em particular se parece mais com o Mega Salamence, mas ainda assim vamos compará-la ao Salamence quando ele não está em sua forma Mega. O status total de Roaring Moon é um pouco menor que o original. Dito isso, os status de Roaring Moon superam a maioria dos de Salamence. Salamence ao menos tem melhores status de defesa e ataque especial. Sobre efetividade de tipos, Salamence também tem vantagem. Enquanto cada um deles tem uma imunidade e uma fraqueza 4x a algum tipo, Salamence tem apenas 4 fraquezas no total, enquanto Roaring Moon tem 5. Embora Roaring Moon tenha mais uma resistência que Salamence, uma das resistências de Salamence ao tipo planta é multiplicada por 4. Por fim, temos os conjuntos de golpes. Roaring Moon parece ter mais opções gerais de golpes diferentes que pode usar. Provavelmente, isso se deve ao seu tipo sombrio. Honestamente, achamos que a escolha aqui pode realmente se resumir aos golpes que você coloca nesse, já que cada um definitivamente tem suas vantagens, sem que nenhum supere completamente o outro. Por isso, consideramos o confronto um empate. Já analisamos o passado, agora vejamos o futuro. Especificamente, algumas formas paradoxo do futuro, começando com Hariyama e seu sósia paradoxo do futuro, Iron Hands. Com seus atributos, a única coisa que eles compartilham é o mesmo valor base de velocidade. Além disso, Iron Hands possui atributos base superiores em todas as áreas, mesmo que por pouca diferença. Depois vem a efetividade dos tipos. Hariyama é do tipo lutador, já Iron Hands é lutador e é elétrico. Você pensaria que o tipo extra traria mais fraquezas, mas não é o caso. Na verdade, Iron Hands leva vantagem aqui. Ambos podem ter até 3 fraquezas que dobram o dano recebido. Nenhum tem imunidades, e ambos possuem as mesmas resistências a pedra, inseto e sombrio. Iron Hands ganha vantagem agora, pois tem 2 resistências extras a tipos elétrico e aço. Ambos também possuem muitos golpes diferentes, físicos e especiais. Portanto, nenhum tem grande vantagem sobre o outro. São os atributos base superiores combinados com as resistências extras, no entanto, que nos fazem dar o ponto para Iron Hands. Agora vamos dar uma olhada no Pokémon Paradoxo do Futuro, Idjúgulos, e no Pokémon ao qual ele está ligado, Hydreigon. Como o Hydreigon é um pseudo lendário, ele já estabeleceu um padrão bem alto para qualquer Pokémon ser comparado a ele. Hydreigon tem um total base um pouco maior, o que lhe dá vantagem imediata nesse aspecto. Ironjúgulo só tem pontos de vida e velocidade um pouco maiores que Hydreigon, mas perde nos outros atributos. Quanto à influência dos tipos, Ironjúgulos leva uma leve vantagem. Ambos possuem as mesmas imunidades. Hydreigon tem mais resistências, mas também mais fraquezas. Isso traz uma fraqueza ao tipo Fada, multiplicada por 4. Em Ironjúgulos é só dobrada. Por isso Ironjúgulos mantém o equilíbrio até aqui, mas no final são os conjuntos de movimentos que importam. Na maioria das vezes, ambos aprendem os mesmos movimentos naturalmente. O tipo voador do Ironjúgulos permite acesso imediato a mais movimentos desse tipo. Com todos os movimentos que podem aprender, isso fica ainda mais absurdo. Porém, Hydreigon tem uma pequena vantagem desta vez. Isso vem principalmente da sua capacidade de reprodução. Graças a isso, e incluindo esse fator, Hydreigon tem a capacidade de usar um pouco mais de tipos do que Ironjúgulos. Por essas pequenas vantagens, damos a vitória para Hydreigon. Agora vamos falar sobre outro pseudo-lendário que também tem um paradoxo do futuro como parente, Tiranitar e Aerontorns. A categoria de status é muito parecida com a nossa entrada anterior, pois o total de status base da forma paradoxo também é um pouco menor do que o original. No entanto, os status são distribuídos de forma um pouco diferente. Os pontos de vida base e os status físicos deles são exatamente os mesmos. Tiranitar é superior nos status especiais, enquanto Espinhos de Ferro só se destaca em velocidade. Isso é interessante, pois Espinhos de Ferro é mais pesado que a forma Mega do Tiranitar. A efetividade dos tipos favorece os Espinhos de Ferro. Ambos têm uma fraqueza com multiplicador 4. Espinhos de Ferro tem só 4 fraquezas, já Tiranitar possui 7. Além disso, mesmo tendo uma resistência a menos, Espinhos de Ferro compensa com uma delas sendo 4 vezes. Por fim, quando se trata das opções de conjuntos de golpes, ambos também têm muitos tipos com os quais podem trabalhar, com Tiranitar tendo uma pequena vantagem aqui. A disputa é acirrada, mas Espinhos de Ferro vence por ter menos fraquezas. Com o Natal chegando, focamos agora em Delibird, o Pokémon que adora dar presentes, e seu parente futurista Pacote de Ferro. De modo geral, com algumas exceções definitivas, as versões paradoxo dos Pokémon têm totais de atributos base mais altos do que suas contrapartes originais. Não é diferente aqui, pois o Pacote de Ferro supera muito o Delibird.
Assim, os atributos base do pacote de ferro superam os do Delibird em todas as categorias. A forma como eles interagem com diferentes tipos é onde as coisas ficam um pouco mais equilibradas. Eles possuem o mesmo número de fraquezas e resistências. Porém, Iron Bundle leva vantagem por não ter fraqueza com multiplicador 4. Além disso, uma das resistências deles é multiplicada por 4. Delibird ao menos compensa isso com imunidade a golpes terrestres, mas Iron Bundle ainda tem vantagem nos movimentos. A vitória vai facilmente para Iron Bundle devido aos atributos, efetividade de tipos e maior variedade de movimentos naturais. Por fim, vamos analisar Iron Valiant, o último Pokémon da lista de formas Paradoxo. Este provavelmente é o mais difícil de comparar. O motivo disso é que Iron Valiant tem um design que pega elementos de Gardevoir, Galad e até da Megaforma de Galad. No entanto, como vamos argumentar que Iron Valiant se parece mais com Galad, é com esse Pokémon que vamos comparar o Iron Valiant. Como fizemos com Roaring Moon e Settlements, vamos comparar Iron Valiant ao Gallade fora da Mega Evolução. Iron Valiant já começa com vantagem considerável nos status. Galad tem defesa especial um pouco melhor que seu parente do futuro, mas Iron Valiant é superior nos outros quesitos, apesar de algumas diferenças pequenas. Como ele se sai contra outros tipos, também não ajuda muito o Galad. Ele tem 2 fraquezas a menos, mas é só isso. Valente de Ferro tem 2 resistências a mais que o Galad, ambas com multiplicador de 4. O Valente de Ferro ainda conta com imunidade total a ataques do tipo dragão, já o Galad não possui nenhuma imunidade. Com seus conjuntos de golpes, a disputa fica um pouco mais equilibrada. Ambos aprendem golpes, até mesmo naturalmente, de uma boa variedade de tipos encontrados na série até agora. Embora se possa argumentar que isso favorece um pouco o Galad, não é o suficiente para equilibrar as coisas em relação às outras categorias em que Iron Valiant se destaca. Por causa disso, vamos dar a vitória para Iron Valiant. Embora isso possa significar que terminamos com as formas Paradoxo, ainda não terminamos completamente. Esta lista cobre formas alternativas em geral, então precisamos incluir as formas de Paldea. Infelizmente, parece que há apenas 2 Pokémon, ou 3 se você contar na evolução do Wooper de Paldea como uma entrada separada, que recebem uma nova variante regional neste jogo. Para o vídeo, vamos comparar o Quagsire com a evolução do Wooper de Paldea, o Clodsire. Sim, esses dois são tecnicamente Pokémon diferentes porque têm nomes distintos. Assim, achamos mais fácil comparar as evoluções de cada Wooper. Em relação aos atributos, os valores totais de base são exatamente os mesmos. No entanto, a forma como eles são distribuídos favorece o Quagsire no geral. Clodsire supera o Quagsire em pontos de vida e defesa especial por uma boa margem, mas a média dos outros atributos favorece o Quagsire. Fraquezas e resistências ficam mais interessantes aqui. Quagsire tem fraqueza 4 vezes contra a planta. A questão é que essa é a única fraqueza. Clodsire, por outro lado, tem um total de 4 fraquezas. Embora nenhuma delas seja multiplicada por 4, ainda acho que o Quagsire leva vantagem até agora, justamente por ter apenas essa fraqueza. Ambos têm imunidade a golpes do tipo elétrico, então isso se anula. As resistências são onde o Clodsire ele se destaca um pouco mais. Ele não só tem uma resistência a mais do que o Quagsire, mas uma dessas resistências é multiplicada por 4. Isso mantém o Clodsire na disputa por mais tempo. Em seguida, analisamos os golpes disponíveis. Em termos da quantidade de tipos dos quais eles podem tirar golpes, é bem equilibrado. Parece que ambos só têm 6 golpes que não conseguem usar. Como isso é tão próximo, não ajuda muito nenhum dos dois. Hoje vamos dar a vitória para Quagsire, com os fatores decisivos sendo o fato de Quagsire ter apenas uma fraqueza e estatísticas melhores no geral. Agora chegamos ao último Pokémon da lista, Tauro. Esse é outro caso complicado. Nenhuma das variantes de Tauro tem uma evolução. O Tauro de Paldea possui 3 formas, ou raças, que podem alterar a situação. Vamos começar comparando o Tauro original com a versão raça de combate de Paldea. O que vencer será então comparado com as outras duas, para ver qual versão sai por cima. Vamos comparar Tauro de Canto e Tauro de raça de combate. Ambos têm os mesmos status base. Os status deles em geral também são organizados de forma que são iguais ou diferem por um pequeno total de 10. Resumindo, o Tauro original é um pouco mais rápido, enquanto o Tauro de Paldea bate um pouco mais forte. Quanto aos seus tipos, o Tauro original é puro normal, enquanto a versão de Paldea é puro lutador. Assim, herdam as fraquezas desses tipos. O tipo normal confere fraqueza a lutador e imunidade a fantasma. Isso também significa que Tauro não tem resistências. O Tauro de Paldea tem fraquezas aos tipos lutador, psíquico, voador e fada. Embora nosso amigo de Paldea tenha mais fraquezas e nenhuma imunidade, ele compensa com 3 resistências distintas.
O diferencial serão os golpes disponíveis. Tauro, por ser do tipo normal, aprende principalmente golpes normais. No entanto, assim como muitos outros tipos normais, Tauro tem uma grande variedade de golpes de diferentes tipos para usar, até mesmo alguns que são um pouco inusitados. Ninguém se imaginaria um touro cuspindo fogo. De qualquer forma, Tauro de Paldeia, apesar de não ser do tipo normal, está em uma situação muito parecida. Ele tem quase o mesmo número de opções, mas a maioria dos melhores golpes é física. Como é mais um atacante físico, ainda mais com ponto de fúria, isso não é um problema. No fim, apesar da decisão difícil, daremos o ponto ao Taurus de Canto por ter só uma fraqueza, uma imunidade e mais versatilidade nos golpes, permitindo que o Taurus original tenha mais duas formas de lutar. A segunda rodada é Taurus de Canto versus Taurus de Paldeia forma chamas. Não precisamos mais focar nos atributos. Acontece que não importa qual forma o Taurus de Paldeia assuma, seus atributos permanecem os mesmos, então vamos falar sobre as fraquezas. Como indica o nome, o Taurus de Paldeia agora também é do tipo Fogo. Isso também faz com que adquiram fraquezas e resistências típicas dos tipos Fogo. Assim, o Taurus forma chama tem uma fraqueza extra em relação à forma combate, mas adquire 3 resistências novas. Além disso, nessa forma, a resistência deles a inseto é 4 vezes maior, não apenas o dobro. Por fim, os conjuntos de movimentos. Taurus forma chama aprende naturalmente alguns golpes de tipo Fogo. Um deles é o Nitro Charge, que também aumenta sua velocidade, e o outro é o Chama Furacão, um golpe que é definitivamente poderoso, mas arriscado tanto para o oponente quanto para quem usa. As opções que esse Taurus pode aprender são tão versáteis quanto as do Taurus forma combate, podendo usar os mesmos tipos, mas de formas diferentes. Esses fatores nos fazem colocar o Taurus forma chama acima do forma combate, e até afirmar que ele supera o Taurus de Canto. O aumento das resistências, especialmente uma multiplicada por 4, faz mais diferença no jogo. Mas vamos ver como o Taurus forma chama se sai contra o Taurus forma água. Todos os status são iguais, então vamos discutir fraquezas e resistências. A combinação lutador e água do Taurus traz uma fraqueza a mais que a forma chama, mas também adiciona uma resistência. Nenhuma dessas resistências é multiplicada por 4. Isso mantém o equilíbrio. Como nas outras opções, essa escolha depende dos conjuntos de golpes. A forma Aqua possui jato d'água, um movimento de prioridade do tipo água muito utilizado em vez de chama carregada. Ela também aprende onda de choque, que é muito parecida com uma versão aquática do chama impetuosa. O Taurus forma Aqua tem menos opções de tipos de movimentos que os outros. Ainda há muitas opções para escolher, mas é o menos versátil quando comparado aos outros. Embora o Taurus forma Aqua chegue bem perto, o Taurus forma Blase leva a melhor, principalmente devido à resistência 4 vezes e a menos fraquezas. Mas se serve de consolo, foi uma decisão muito apertada. Mas conte pra gente nos comentários o que você acha. Conte pra gente nos comentários e ative o sininho para ver mais vídeos de Pokémon. Obrigado por assistir, até a próxima.